Olá, Aquário, beleza? Olha aí vocês em primeiro lugar na semana. Bora fazer um vídeo para vocês essa semana? Vambora, Dani! Vamos lá! Para quem não me conhece, meu nome é Dani, sejam todos bem-vindos ao canal Reconhecer-se. Eu já agradeço todos os likes, as visualizações, o compartilhamento, os comentários. Gente, não deu para eu responder comentário essa semana, tá bom? E vou responder ainda, tá bom, Aquário? E aí essa leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Sol na casa 11, Nó do Norte na casa 11, né? Vamos lá fazer uma leitura para Aquário? Vendo aqui, são arcanos maiores. Qual é o arcano maior, né? Na verdade, eu tiro dois. Olha o fundo do deck também. Vamos ver qual é o arcano maior que vai reger essa leitura para Aquário. Vamos ter discernimento, é uma leitura coletiva, tá? Não vai servir para todos, mas sempre tem alguma coisa. Tá bom? Vamos lá, Aquário. Você que está se conhecendo na astrologia, sabe a casa que você tem Aquário? É sobre isso, esse assunto que eu posso estar falando. Principalmente porque Plutão está em Aquário e vai passar lá 14 anos nessa casa que você tem Aquário. Vamos lá, queridos. Vamos lá. Arcano maior. O louco. Energia de Urano essa semana. Energia de uma reviravolta. É o seu regente. Uau! Aquário, que poder! E o pendurado. Energia de Netuno, de peixes. Gente, que reviravolta é essa? Pode ser reviravolta nos seus conceitos espirituais, né? Nós estamos no Apocalipse. Que isso, Dani? Gente, Apocalipse é a revelação da verdade. Vamos lá, queridos. Então aqui, se você está na sombra de peixes, na sombra de Netuno, né? Aqui pode falar de uma reviravolta, né, em relação a seus vícios, a seus aprisionamentos mentais, emocionais, né? A você saindo de um vitimismo, sem julgamento, nem julgarmos o outro, né? Não, tá todo mundo aprendendo aqui nessa escola. Quem é o outro, quem é você também para se julgar? Não, a gente está aprendendo, tá bom, Aquário? Vamos lá, queridos. Tem uma reviravolta, né? Aquário fala Urano, seu regente, vou falar um pouco de você. Tudo que eu tô falando sobre Urano é um pouco sobre Aquário, né? Nós somos todos os signos. Você é Aquário naquela casa que você tem Aquário. Você já teve essa curiosidade de saber qual casa do mapa astrológico você é aquariano? Onde você aí, né, pode ter ser original, né? Pode, assim, ter uma fé inabalável, que se arrisca, né? Mas também tem a sombra de Urano, né? Bora lá tirar um oráculo da Lua aqui para Aquário. Vamos lá. Não deixe que seu passado te aprisione. A gente está falando de Nó do Sul, de outras vidas, né? Porque aqui a gente vê vidas paralelas para quem acredita aí, tá? Mas eu acredito. Então tem aqui uma questão de vidas passadas te aprisionando, entendeu? Vidas passadas aí. A gente já vai ver. Vamos lá, outra carta aqui para Aquário. Equilibre a espiritualidade e a realidade. Olha isso. Lua crescente em peixe. Saiu Netuno aqui, né? Então, vamos equilibrar aí, né, o espiritual com a realidade. Qual é a realidade? Que a gente está encarnado. Que a gente não pode se culpar, né? Do que será que a gente está falando? Tudo é uma questão de equilíbrio.
Se eu uso o cigarro aí como vício, exemplo, né? Fumo 10 cigarros, vou fumar 5. Equilibrar, ok? Uau! Vamos lá, mais uma carta para Aquário. Nada virá dessa situação, lua fora do curso. Aqui vamos falar, né? Aqui tem uma coisa que nada virá dessa situação. O que a gente está falando aí? Né? Que você, se não equilibrar algo, não estou pressionando ninguém, que eu também detesto a leitura que pressiona a pessoa, entendeu? Não gosto. Então, o que acontece? Algo aí que te aprisiona, né? De um passado, de outras vidas, onde você precisa equilibrar, porque senão nada virá dessa situação, você não vai conseguir, né, dar uma reviravolta na sua vida. E já caiu aqui, olha, reserve um tempo para respirar. Vou aceitar. O que é isso? Alguém pode estar aí se colocando de cabeça para baixo. Alguém pode estar aí fazendo um sacrifício até do corpo. Porque esse cara aqui, ele se coloca de cabeça para baixo, né? E isso está atingindo o seu emocional. Acredite no impossível. O que é isso? Energia de Netuno. Gente, eu tô sentindo aqui uma energia muito forte de milagre. Porque Netuno fala isso. Acabei de falar, não sei se foi com Touro ou com Leão, né? Que eu gravei o vídeo deles hoje. Touro porque é aniversário e Leão porque é o signo escolhido da semana passada. Mas eu não me ligo com o tempo, tá? É a hora que dá para eu gravar, sem me pressionar. Eu sou assim, né? Disciplina, comprometimento eu tenho, mas eu também tenho que respeitar o meu corpo, entendeu? Vamos lá. Não deixe que seu passado te aprisione. Tá falando o quê? Porque também Urano fala de uma coisa inesperada, entendeu, Aquário? Algo que acontece inesperadamente. Vamos lá. O que é isso aqui? Não deixe que o seu passado te aprisione. O que está falando? Rei de Ouros. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa mais madura, como a gente, entendeu? Como eu, né? Uma pessoa de 50 a mais aí, né? Que tá tranquilo aqui. O que mais? 3 de paus. Uma pessoa que vai ter um reconhecimento pelo seu trabalho, principalmente. Ás de espadas. Aqui tem uma decisão, uma clareza que alguém vai ter sobre algo que aprisiona. Tem uma verdade sendo jogada na cara de alguém aí. Caramba! A gente pode estar falando também da questão física, entendeu? Alguém se coloca em sacrifício por causa de uma questão financeira, de um trabalho aí, entendeu? Vamos lá, o que esse Rei de Ouros está falando? De um Rei de Copas, olha isso. A gente pode estar falando de 2 pessoas. Um Rei de Ouros e um Rei de Copas. Peixes, Câncer, Escorpião, Touro, Virgem, Capricórnio. Você pode ter forte no mapa ou a pessoa. A gente está falando também de um estado físico e emocional de alguém, principalmente de vocês, né, Aquário? Que a leitura é para vocês, é mais encaixa aí na sua vida.
Ai, esse peixe, esse rei de copas aqui, né, fala de um controle emocional, por isso que eles estão falando, equilíbrio espiritual e a realidade. Uma dessas pessoas é uma pessoa muito conectada com o espiritual, faz meditações, vamos dizer, né? E aqui está o que eles estão falando, a realidade, né, terra, e um cara aqui bastante espiritual. Pode ser uma mulher? Sim. 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher. Entendeu? Então pode ter alguém aqui, isso é intuitivamente que me veio, que pode estar querendo convencer alguém do que acredita, né? Porque Netuno, peixes, na sombra, ele é fanático. Entendeu? Ele é fanático, religiosamente falando. Vamos lá, 3 de paus, está falando o que para Aquário? 3 de paus. De uma torre. Caramba! De uma intervenção divina, de um rompimento. 16, com 3, 9, após uma clareza. Uma realização. O Sol, arcano maior de Leão, né? A gente pode... Ó, Rainha de Paus virou aqui. Então, para alguns aqui, tá? A gente pode estar falando de você sabendo de alguma verdade que diz respeito ao rompimento de uma pessoa com você, ou ao rompimento de uma pessoa com uma outra pessoa. Entende? Uma verdade aqui. Tem uma rainha de paus, né? Uma pessoa que bastante espiritual, que pode ter uma energia yang, masculina, homem ou mulher, né? Que aqui é como se você soubesse, fosse revelado para você uma verdade sobre alguém. Vamos lá, rainha de espadas, tá? Ou as de espadas, tá falando o quê? Ó, da imperatriz. Por exemplo, de alguém que rompeu com você, ou você rompeu com essa pessoa por estar grávida, o homem não fica grávido, mas grávida, foi por causa de uma gravidez, alguém que ficou grávido aí, entendeu? Ou uma verdade sobre algo que está sendo gerado, algo que você ganha dinheiro, né? Um reconhecimento público de alguém. Aqui tem uma verdade sendo revelada. O que é? O que é essa torre aqui? Essa rainha de paus com essa torre. E vai te deixar confuso. Confuso, sem entender mentalmente. Porque aqui tem uma pessoa totalmente embaçada na sua mente. Né? Se você rompeu com alguém, né? Ou até com um chefe, com um trabalho aí, não sei, tem algo aí, né? Onde alguém manipulou. Entendeu? Alguém manipulou aí. Mexeu os pauzinhos espirituais. Não sei como é que tem gente que ainda faz isso ainda, né? Então, aqui tem algo que você perdeu, ou alguém. Não deixe que seu passado te aprisione, né? Eu fui magiado. Você não é vítima. A pessoa foi magiada. Ninguém é vítima aqui.
Aqui tem uma questão, para uns foi uma pessoa que te deixou, encaixa aí, pode ser, inverta os papéis, que te deixou porque tinha alguém que ela engravidou, ficou grávida aí. O que é essa imperatriz? Que leitura, hein? Confusa aí. Mudanças, insights, viagens. E se essa pessoa engravidou alguém, foi numa viagem aí dela. Entendeu? Uma viagem que ela fez. Ela, a pessoa. Então tem uma reviravolta aqui, né? Alguém que se colocou em sacrifício por algo e aí quando foi ver, ou por alguém. 5 de espadas, está falando o quê? Cavaleiro de paus. Alguém que ama se aventurar. Alguém que ama aventuras. Entendeu? Mudar de pessoas, mudar de situações. Entendeu? Que aqui tem 3. Aliás, agora já tem até 4, né? Então, aqui tem, e tem 3 de paus. Então, aqui tem um triângulo oculto. Então, tem alguém do passado aí que você é meio que enganado com essa pessoa. Entendeu? Enganado. Né? Aqui, porque Netuno fala de nebulosidade, dos véus. Algo que você não vê. Então, tem uma mudança aqui acontecendo. Ó. Crenças, culpa de alguém. Alguém tem culpa no cartório aqui, galera. E agora, ó, essa pessoa foi colocada refletindo. Virgem. Essa pessoa agora está sozinho aqui, refletindo sobre o que fez, né? Refletindo sobre si. Caramba. Aquário, vamos lá. Então, aqui tem uma situação de futuro que nada virá dessa situação. É como se a lua está fora do curso. É como se tivesse, já não é uma coisa que seja para você. Entende? Essa emoção, essa pessoa, não é para você. Entendeu? Né? Porque quem gosta da gente não trai, sem julgamento. Entendeu? Trai sim. Tudo bem, mas ela fica. Né? Aqui tem uma pessoa que olhou para frente. Então, depois que teve uma clareza sobre alguém, né? Como se ela se soltasse de um sacrifício, entende? Equilíbrio, a espiritualidade e realidade. Está falando do quê? De um eremita. Lembra que estava no fundo do deck? Aqui é um convite para você se autoconhecer, né? Quando você fica sozinho, milagres acontecem. Aqui tem um eremita iluminando o passado de alguém. Por isso que eu falo, a sombra de Peixes e de Netuno é alguém que se vitimiza. Não existe vítimas aqui. Né? Pode ser que agora, né, você, aqui tem a energia de eremita, uma pessoa bem mais velha, né, que hoje reflete pelas coisas que fez, né? E isso foi um aprendizado para a pessoa. Pode ser que alguém hoje ensine outras pessoas sobre isso, né? Vamos lá, o que mais está falando esse eremita? Ó, 6 de copas, as lembranças do passado. Alguém aqui, gente, isso já foi dito que vai acontecer. Alguém aqui está acessando os seus registros acásticos. Nem que tenha, assim, for através de sonhos, que Netuno fala de sonho. Que sonho? Quando você dorme e sonha com alguma coisa. Lembranças de um passado, de um rompimento,
que aconteceu no passado. Aí, caramba. Vamos lá, tem uma pessoa refletindo. 9 com 6, 15, o diabo. Quando gostava de manipular os outros. Através de encantamento. Como assim encantamento? O diabo, ele vem todo, né? Encantamento aqui, né? Então, aqui uma pessoa, né? Que hoje está bem mais velho, está refletindo quem é, que pode ter encantado aqui o rei de ouros, o rei de copas, a rainha de paus, a imperatriz, que deixou muitas mulheres grávidas, que tem filho com muitas mulheres ou muitos, né, homens, sem julgamento. A gente não pode julgar, não. Porque aqui a gente está na Terra, né? Os véus de Netuno vão começar a cair muito mais rápido agora. Netuno entrou em Áries. Então, Áries fala do eu. O eu de cada um, entendeu? Vamos lá, 6 de copas, está falando o quê? Através de lembranças, né? 9 de paus, uau! Aqui tem alguém que está refletindo muito e já está cansado de tanto refletir, entendeu? Tem uma pessoa cansada, 9 de paus. Parece que essa pessoa está se culpando muito pelo que fez. E a culpa, ela trava, tá bom, galera? Vamos sair de culpa. Não existe vítimas, mas também não existe culpados aqui. Na 3D, tá bom? O eremita, arcano de virgem, está falando o quê? De uma torre. Me parece que essa pessoa começou a cair em si depois que rompeu com algo ou com alguém. Com um trabalho, com uma pessoa, entendeu? Com uma pessoa. É como se essa pessoa que quisesse novamente se aventurar. Só que a outra pessoa falou, não. E aí é como se essa pessoa começasse a olhar para dentro, entendeu? Não entendesse. O que é esse 6 de copas? A lua. Não entendesse mesmo as suas emoções. Tem uma pessoa aqui emocionalmente destruída, que está se reconstruindo nas suas emoções, de tanto ficar pensando, imaginando um passado aí. Quem vive de passado não é museu. Todos nós somos do nosso passado, o nosso presente. Entendeu, galera? Tem três arcanos maiores aqui. Tem a espiritualidade dando uma sacudida, uma reviravolta na vida dessa pessoa. Me parece que ela se colocava muito no lugar de vítima. Ah, fizeram isso comigo, aquilo, outro. Entendeu? 9 de paus está falando o quê? Do Papa. 5, arcano 5 de torre. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 arcanos maiores contra 2 menores. É como se a espiritualidade tivesse fazendo essa pessoa refletir, sair de um vitimismo, para que ela equilibre a espiritualidade e a realidade dela, a realidade que ela vive. Entende? E aqui tá, ó, o Ás de Espadas. O Ás de Espadas fala de uma verdade sendo colocada na frente de alguém. Cacilda Beck. É Aquário.
aqui tem sua energia aqui muito forte com a energia de peixes. Você tá lidando com alguém de peixes? Saiu peixes aqui. 1, 2, 3. 3 vezes. Vamos ver aqui. O que é isso? Nada virá dessa situação. Aqui tá falando para você respirar. Respirar. Respira fundo. Nada virá desse encontro, nada virá dessa parceria. O que mais? A lua de novo aqui, uma lua do lado da outra aqui. Aqui tem uma pessoa com medo, com incerteza. Bom, essa pessoa rompeu comigo. Eu me sinto culpado, eu me sinto vítima. E eu estou aqui sentindo, que a lua é sentimentos, que não tem mais para mim com essa pessoa. Cacilda Ber. Mas apesar dela ter muito desejo, a lua fala de emoções, de sentimentos, de desejos, O que é isso aqui? O que é isso aqui para Aquário, a lua? Pajem de espadas. É como se essa pessoa tivesse muita vontade de mandar uma mensagem para Aquário, ou ao contrário. Mas ela tem medo, muito medo, de não ser aceita, de nada vir, eu mandar mensagem e não adiantar nada, entendeu? Por isso que colocaram, nada virá dessa situação. E outra, tem uma pessoa, essa pessoa também tem medo do que os outros vão pensar ou falar. Pessoa que se preocupa com o outro, Então, sei, Três arcanos maiores aqui, um do lado do um atrás, um embaixo do outro. A gente pode estar falando de uma pessoa até que isso é só para alguns. Essa pessoa do passado que não foi concretizado um filho, entendeu? Alguém perdeu uma criança. Para alguns, tá bom? O que é esse 2 de copas? O imperador. Arcano maior de Áries. Agora sim eu posso estar falando até de uma parceria de trabalho, tá? De um chefe. De um chefe aqui. De um pai, não sei. Se eu propor um encontro, aqui mandar uma mensagem, não vai acontecer, essa pessoa não vai aceitar. Essa pessoa tem medo do que os outros vão falar. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não sei se alguém aqui pediu demissão de um trabalho. Alguém está sem entender até hoje o que aconteceu. Se for uma questão de chefe aí. Porque tudo estava indo bem. Até que aconteceu esse rompimento. Saiu a torre 2 vezes. Entendeu? Mas isso tem a ver com uma intervenção divina. Porque poderia ser um chefe aqui,
uma pessoa um pouco inconsequente. Entende? Rude. Criticava os outros, não se olhava. A crítica era sempre culpa do outro. E hoje essa culpa foi para cima desse chefe. Ele se sente culpado. Entendeu? A lua tá falando o quê? Dois de paus. Olha essa pessoa parada aqui pelo medo. Tem uma pessoa que tá parada porque tem muito medo de mandar uma mensagem, para poder vocês se encontrarem, conversar. Entendeu? Ó, 18 com 2 dá 20. 20 é o julgamento. Ela tem medo do julgamento de outras pessoas, como eu falei, né? Do falatório de outras pessoas. Me parece que é para alguns aqui, que esse chefe, se for um chefe aqui, tem sentimentos, tá? Sentimentos para com Aquário. Dois de paus está falando o quê? Ó, a culpa, o aprisionamento mental e emocional que alguém não tem. Tipo, vou dar um exemplo. Se for você que trabalhava aí com esse chefe, ela não viu o sacrifício que você fazia para estar nesse lugar. Principalmente se você for uma pessoa mais madura. Ela não via esse sacrifício. Ela só sabia criticar. Né? O louco é uma pessoa nova. Geralmente fala do novo. Né? Uma pessoa que pode ter aí 30, 40 anos, mas é uma pessoa adolescente. Entendeu? Se preocupa com o julgamento dos outros, com o que os outros vão falar. Entendeu? É uma pessoa que não é chefe, não é líder, é um chefe. Tem muita diferença da pessoa ser líder e ser chefe, né? Muita diferença. E no fundo do deck tem um mago aqui, a manifestação. Então, o que quer dizer? Aqui tem uma pessoa, que para mim é Aquário, né, que resolveu, né, se priorizar, a Imperatriz, e usar todas as ferramentas que tinha para seguir em frente. Porque teve uma pessoa aqui que não aceitou esse tipo de negócio. Se for um marido, mesma coisa. Um marido, uma esposa, não sei, você não aceitou. Né? Porque aqui, ó, tinha muitos conflitos, você não conseguia ficar feliz. E você juntou o 5 com 3 de paus, que dá o 8 de paus que está aqui, e fez aqui uma mudança na sua vida. Porque agora eu quero me sentir mais tranquila, quero celebrar, quero ser feliz. Ó, aqui, ó, alguém fez uma transição de carreira. Racional aqui. Alguém que está planejando, ó, o Rei de Ouros aqui, planejando, criando estratégias, né, para mudar a sua vida financeira, né? E aí, ó, consegue uma vitória, um transbordamento aqui. Tá bom? Agora, a lua fala de incerteza. Quando saiu aqui nada virá dessa situação, é porque a pessoa não tem certeza. Se ela procurar você, eu não sei, ex-marido, chefe de empresa, não sei quem é essa pessoa aqui. Tá? Alguém da sua família, materna, não sei. Se vai dar bom. É a incerteza. Ou aqui, né, o medo de te mandar uma mensagem, de te mandar uma comunicação e não ter sucesso.
Aí a pessoa só vai saber se fizer. Se não fizer, não sabe, né? Vamos ver aqui uma mensagem de autoconhecimento para Aquário. Que leitura, hein, Aquário? Tudo é baseado numa verdade, da pessoa ser sincera aqui. Porque tem alguém que está insatisfeito. Insatisfeito, tá vendo? Tem uma insatisfação aqui. Vamos ver aqui. O que é isso, Aquário? Caiu aqui. Aproveite o espaço entre onde você está e para onde está indo. Há algo lindo se desenrolando no aqui e agora. Então tem algo aqui, né? Principalmente porque saiu 2 vezes, né? Alguma crença que você tem, né? Alguma crença que alguém está refletindo muito aqui, né? Alguma crença, você pode estar escavando crença aí. Qual a crença que eu tenho que eu não posso abrir meu próprio negócio? Aqui o imperador fala de um próprio negócio. Alguém que vai, né, para uma empresa aí, não sei, e trabalha por conta própria, não sei, tem um negócio. Alguém que vê alguém lá na frente, algo lá na frente, né, pensando no futuro. Então, o que acontece? Alguém está aí saindo de crenças que limitam, né? A verdade está sendo colocada aí na frente da pessoa. Uau! Vamos ver um anjo aqui para Aquário. Anjo para Aquário, que leitura, né? Olha, lembrando que eu posso estar falando tanto do afetivo quanto de trabalho aqui, tá? Bênçãos. Bênçãos estão vindo na vida de Aquário, né? Porque ele adquiriu um poder pessoal, né? Energia de Leão. Eu vou ser o líder da minha vida. Não vou ficar aguentando coisa dos outros aqui. Eu me coloco em sacrifício, entendeu? Olha a torre aqui atrás do sacrifício. E o Papa, arcano maior de touro. Alguém que se coloca num sacrifício, numa empresa, e não há o reconhecimento da outra pessoa. A maioria das vezes acontece isso. Só que se a gente tem que acredita em si mesmo, poder pessoal, né? Equilibra a espiritualidade com a realidade. Que eu também não posso sair fazendo as coisas assim, né? Você se coloca em sacrifício por você, acredita em você, aí as coisas mudam, né? Porque aqui tem uma intervenção divina, a espiritualidade reconhecendo você, né? Talvez aqui esse passado te aprisionam seja justamente você não acreditar em você, por tudo que aconteceu com você. Sabe lá o que a gente traz de outras vidas, né? Porque falam que o subconsciente é o que a gente toma as atitudes pelo subconsciente. 95% das nossas atitudes. É uma roda de samsara, uma coisa que nunca resolve, né? Por isso que agora, né, o universo, o planeta, está mudando essa frequência para poder... Já teve um cara aí que falou que a roda de samsara foi quebrada, né? O que é roda de samsara? Procura aí no YouTube para você saber que tem um monte de vídeo falando, né? Porque senão nunca vai ser quebrado isso, né? Acreditar que Cristo morreu por nós, como assim? Ele foi assassinado. Entendeu? Ai, gente, coloca aí no coração de vocês, tá? Procura, investiga, autoconhecimento, revelação da verdade, tem muita coisa aqui em relação a isso nesse vídeo. Só sei que, chega bênçãos para você, porque você recuperou o seu poder pessoal dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho. Aqui é o cerne da leitura, né? Você sai de coisas que te aprisionam.
Não estou falando ninguém para tomar atitude sem analisar, porque aqui, Virgem, o eremita é uma pessoa que reflete sobre o que está passando, olha para dentro. Tá bom, Aquário? Fica com Deus e até mais. Tchau, Aquário!